Em um pensamento mais psicanalítico, desejar seria sinônimo de movimento, de ir em frente, sendo então a ausência do desejo, principalmente para Lacan, um lugar morto, um lugar onde o sujeito vive como biologia, mas morre como significado interno, significado psíquico. Ampliando ainda mais, podemos apenas pensar que quando desejamos, nos realizamos. E claro que se nos realizamos, podemos estar mais perto do prazer e da tal felicidade. Então, quando rompemos com uma dinâmica de felicidade, ficamos descrentes do prazer da vida, talvez seja o momento da gente aprender, provocar, descobrir a nossa capacidade de voltar a desejar. Meu nome é Victor De Gasperi, sou psicólogo clínico e escritor e é um grande prazer te ter por aqui. Antes, eu quero te pedir a imensa gentileza de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Para nós compreendermos essa dinâmica que eu estou colocando aqui como raciocínio de felicidade e movimento, eu preciso dizer qual é a função do desejo? Que função tem o desejar? E aí eu quero ampliar um pouco, eu sou um psicanalista junguiano e vou trazer um pouco da vertente de Jung sobre isso, mas que eu acho que nos enriquece para os próximos passos. Olha só, quando nós estamos falando de desejo e essa ideia de movimento, de ir em frente, há algo ainda maior. Não é o desejo de simplesmente pegar gosto por algo, desejar algo e simplesmente ir. Para Jung, nós estamos falando de um lugar chamado individuação também. O que seria individuação? Você, na sua originalidade psíquica, originalidade como ser humano, tem dentro de você gostos, vontades, sabores, desejos que vão para um lugar sempre único. Claro, você pode ter uma atividade em comum com outra pessoa, mas é sempre única a forma como você sente e vivencia aquilo que há dentro de você. O processo de individualização seria, ou melhor, de individuação no conceito junguiano, seria a gente viver a totalidade interna. Uma totalidade que, de certa forma, é vista como utópica. Mas, se a desejarmos, pelo menos podemos chegar o mais perto possível de ser um ser total. Um ser total é aquele ser que conhece tanto as suas sombras quanto os seus desejos e consegue lidar com isso e fazer o melhor disso, o melhor da vida através disso. Então, quando estamos perguntando qual a função do desejo, nós estamos imaginando que o desejo é, além de colocar o movimento à frente, também é fazer a autorrealização, é construir o processo de individuação. Um lugar onde você legitima quem você é e o que você sente. E aí que está a conexão entre desejar e a possibilidade da felicidade. Porque se desejar simplesmente fosse felicidade, bastava desejar qualquer coisa. E não é sobre isso. O desejo sobre qualquer coisa, inclusive, pode ser depreciador, pode ser na contramão da autorrealização. Mas não. Se estamos nos conhecendo autoconscientes, perguntando a nós mesmos o que sentimos, o que gostamos, para onde queremos ir, o desejo passa a estar afinado a estas perguntas. Um autoconhecimento numa terapia, através de leitura, através de filosofias, de espiritualidade, importa se conhecer. O desejo vai ficando afinado a todas essas diretrizes. E aí então, o seu desejo passa a ter uma conexão direta à autorrealização. Então, naturalmente, a possibilidade de voltar a encontrar felicidade acaba tendo uma linha conectada com a capacidade de voltar a desejar o que internamente faz sentido para você. Eu coloquei uma segunda pergunta que eu já falei bastante nesse bloco anterior, mas a gente pode ampliar ainda um pouco mais. O que a felicidade tem a ver com isso? Se estamos falando que a felicidade tem essa conexão com o desejo e nós estamos falando da individuação, nós ampliamos que a felicidade, então, é o sentido de se autorrealizar num sentido de eu sou feliz a partir do momento que aquilo que vivo é também aquilo que sinto. Veja, nesta frase não necessariamente estamos falando só de coisas boas, não necessariamente estamos falando de coisas ruins, nós estamos falando daquele desejo tópico que eu acabei de falar, da totalidade. Veja bem, uma situação onde talvez alguém enfrente uma discussão, e é uma discussão que chateia, é uma discussão que entristece com alguém que a pessoa gosta, mas é também uma discussão onde você
coloca o seu ponto de vista, você se defende, você coloca sobre a mesa os pontos que valem para você, que são valiosos, que te importam. Veja que aí há uma camada de construção de felicidade, que apesar da chateação e do entristecimento, a autorrealização, a autoconsideração, o legitimar o que você é e sente, está feito também. Então veja que de uma situação que é chateadora também pode vir e desenvolver uma camada de felicidade. Então, quando estamos falando de felicidade, estamos falando de colocar o que somos internamente para ser validado na vida, para ser vivido, para ser experimentado. E aí, o sentido de desejar é que só encontraremos movimento impulsivo para colocar para fora a partir da vontade. Eu tenho vontade de falar o que eu acho, eu tenho vontade de conquistar uma coisa, eu tenho vontade de ter um tipo de vida, um tipo de relação. E essas múltiplas vontades vão fazendo com que o seu ser interior possa ser cada vez mais validado e constituído de autoestima e de confiança, e essas expressões vão te colocando no mundo com presença, com ocupação, e isso é dar sentido também à sua existência. Porque ao contrário disso, na ausência de todas essas camadas, o não pertencimento do mundo é uma sensação imediata, que é onde a tristeza cabe, que é onde a tristeza invade. E esse é o lugar obscuro, apenas sombrio. Lidamos sempre com a sombra, mas não só. Tem que ter um diálogo com a iluminação, com a consciência daquilo que faz bem. Então veja que, nesse sentido, quando estamos colocando para fora todos esses movimentos, estamos validando quem somos, e ao validar quem somos, construímos camadas de desejo, construímos camadas de autoestima que são capazes de desejar mais, de enfrentar mais, de continuar mais e assim por diante. Então vai ficando claro que quando não desejamos, há um bloqueio eu ia falar de uma coisa obscura, que trava internamente a sua capacidade de sentir e de ter lugar no mundo. E a ausência de lugar no mundo é o lugar mais perigoso para a ausência, né? Para vivenciar a ausência da felicidade. Bom, e com tudo isso fica uma pergunta curiosa e óbvia. Como retomar a capacidade de sentir desejo? Bom, então estamos falando que desejar é preciso, sentir o desejo é preciso. Como que eu retomo isso? Veja que coloquei aqui a indagação primária de que precisamos nos conhecer, nos percebermos, para que a partir disso tenhamos o que procurar, o que colocar, o que viver para fora. O que se relacionar de dentro com o mundo. Então, a retomada da capacidade de desejar precisa imediatamente passar por uma conversa voltada a si mesmo, por uma pesquisa, por um mergulho voltado a si mesmo. Muitas vezes só a angústia, as grandes depressões, pânicos, grandes momentos de melancolia são os que movem uma maior tendência a virarmos o rumo da vida, no ótimo sentido, de batermos no lugar e falar, não, agora deu, eu não aguento mais isso. E uma obrigatoriedade urgente emocional acaba vindo como desejo de mudança. Olha a palavra desejo aparecendo. Então, muitas vezes, no arranhar, naquilo que nos toca de forma agressiva, nós desejamos não estar ali. E ali já começa o desejo, então, já começa a não querer estar, já começa a querer outra coisa. Então, quando nós estamos olhando para nós, questionadores sobre o que estamos vivendo, e sendo essas questões ainda insuficientes para mover, a tristeza, a melancolia, a depressão aumenta como um alerta mais necessário, como uma dor mais necessária, até que chega um ponto de impossibilidade, de olha, não aguento mais. E se isso bem cuidado, desencadeia a potência imediata, né? Como um bumerangue que vai, faz a curva e volta. Por isso, o ambiente de ser cuidado, zelado, ter profissionais ao seu lado é fundamental, para que também essa retomada ganhe sentido, ganhe direção, ganhe potência de fato, né? Para algo bom. Então, como retomar a capacidade de sentir desejo? Podendo se questionar, podendo se olhar e quase que talvez algumas vezes com a simplicidade de uma criança,
você falar assim, o que eu gosto? O que eu desejo, né? Desejo é até uma palavra adulta, é o que eu gosto mesmo. O que eu quero fazer? Quero brincar do quê? Né? Quero jogar alguma coisa? Na simplicidade, eu quero jogar um esporte? Quero estudar alguma coisa? Quero ver um amigo? Quero dar risada? Começa pelos fragmentos de pequenos desejos diários que vão ganhando proporções. E o convívio com outros desejos, outras pessoas desejantes, vão construindo uma atmosfera onde o desejo é primordial e presente, e te inunda, e te pega. Daqui a pouco você já está olhando para uma coisa que você gosta, uma coisa que você gostaria, uma coisa que você quer agarrar, quer viver, e isso vai ganhando maior domínio sobre a sua vida. Então, é a capacidade de se provocar através também de grupos, pessoas, profissionais, a voltar para si, ter uma conversa muito sincera e falar, e aí, qual é? O que está faltando aí? O que pegou? Aonde morreu? Ou o que pode nascer? E aí sim, a gente vai pegando gosto de novo. Não é de 0 a 100 em um instante. É lentificado, não de um lentificamento impreciso e triste, mas uma coisa lenta pela construção calma do processo. Mas dá certo. E é gostoso de viver porque até o corpo pede para ir calmo, porque são coisas densas, mas é cada vez mais gostoso. Ufa, falando em densidade, não tem como ser leve, mas ao mesmo tempo é gostoso. Então é denso, intenso, mas são de coisas boas. E isso, claro, que pode trazer paz para nós. Então, se fica alguma dúvida, se fica alguma questão, aqui é uma conversa para ser mais rápida, então eu vou direto numa profundidade que algumas vezes provoca, mas precisa provocar mais. Talvez ver outros trechos aqui de novo, repetir alguns pedaços e conversar. Não importa entender exatamente todas as palavras que usei, todas as reflexões, mas você se sentir provocado a isso. Veja aqui nos comentários o que os colegas estão falando, do que as outras pessoas estão pensando. E mais do que isso, converse com você. O que você está pensando? O que você está sentindo? Não importa se você entendeu isso, aquilo, o que te passou aqui. O que você está sentindo? Começa por aí. Vai dar certo. Muito obrigado por ter confiado nas minhas palavras até aqui, por ter passado por mais essa reflexão aqui ao meu lado. Te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a curtir o vídeo. E olha, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um super beijo.